Ao atender um paciente intoxicado, devemos ter um passo a passo em mente que irá guiar o nosso exame físico e as nossas condutas. Essa esquematização facilita a abordagem do paciente intoxicado que, muitas vezes, pode ser complexa. Existem alguns scores que tentam prever a gravidade das intoxicações, contudo, sem validação específica para o ambiente de toxicologia. Somente por seu conhecimento, esses scores se chamam Tox Score e Poison Severity Score, mas a gente não usa eles no nosso cotidiano. Por isso, não se recomenda o uso rotineiro de escalas de toxicologia para triagem de pacientes intoxicados. Nenhum desses scores se mostrou adequado para a previsão da gravidade desses pacientes. A busca por alterações neurológicas, cardiológicas ou respiratórias são indicadores de necessidade de suporte de emergência devido ao risco de rápida deterioração. Isso deverá ser feito através do ABCDE. O exame físico inicial terá como intenção garantir a estabilidade e tratar alterações potencialmente fatais decorrentes da intoxicação. O exame secundário, detalhado, poderá fornecer pistas importantes quanto ao tipo de intoxicação, guiando possíveis condutas e tratamentos. Reavaliações frequentes são necessárias, uma vez que a intoxicação pode evoluir com piora progressiva dos sintomas. E é de suma importância a identificação do agente toxicológico, assim como a quantidade ingerida e o horário de ingestão. Sempre considere a possibilidade de ingestão de mais de uma substância, principalmente no contexto de tentativa de autoextermínio. Levando tudo isso que eu falei em consideração, a história e a cena da intoxicação vai ser fundamental. O local deve ser avaliado de forma minuciosa, buscando por frascos vazios, cartelas de remédios, inclusive no lixo, prescrições do paciente. A forma como ele foi encontrado também é importante. A cena pode te dar informações quanto aos riscos. Por exemplo, um local fechado te leva a pensar um maior risco de intoxicação por gases, em contrapartida a um local aberto. Esses dados são fundamentais para a tomada de conduta posterior e devem ser obtidos durante o pré-hospitalar. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos da minha prática que eu já tive atendendo no SAMU. Uma vez eu fui chamado para fazer uma declaração de óbito num hotel. Ao chegar na cena, parecia inicialmente um paciente que passou mal durante a noite e foi encontrado posteriormente já em óbito. Mas aí que entra o nosso papel de investigador, porque a gente tem que revirar essas cenas, a gente tem que procurar sinais de uma morte não natural. E aí, procurando no meio das coisas dele, a gente conseguiu encontrar vários pinos de cocaína vazio. Depois dessa avaliação, uma morte que a princípio tinha sido vista como uma morte de causa natural, passa a ser vista como uma possibilidade de intoxicação. Isso pra gente é importante porque, por exemplo, no contexto do óbito, não pode ser emitida a DO, o paciente tem que ir para o IML para uma investigação. No nosso curso, iremos falar posteriormente das medidas de descontaminação. Contudo, nenhuma medida invasiva deverá ser realizada no contexto pré-hospitalar, uma vez que isso aumenta o risco de complicações relacionadas a esses procedimentos e atrasa o tempo-resposta das unidades de resgate. Mas é muito importante o conhecimento de quais substâncias foram ingeridas pelo paciente e por isso que a investigação da cena se torna fundamental. Alguns estudos demonstram que a administração de antídotos no cenário extra-hospitalar pode ser benéfica, quando bem indicado. Contudo, a principal conduta pré-hospitalar a ser realizada, com benefícios importantes para os pacientes, seria a intubação endotraqueal em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, o que é capaz de reduzir a morbidade e mortalidade desses pacientes. As duas complicações mais frequentes no paciente intoxicado são as náuseas e vômitos, uma vez que o nosso estômago não está pronto para receber uma grande quantidade de agentes toxicológicos, e isso predispõe à presença de vômitos, e a outra complicação é rebaixamento do nível de consciência por ação dessas toxinas. Se a gente juntar os dois, o risco de aspiração para esses pacientes é muito importante. Essa, inclusive, é a maior causa de mortalidade no paciente intoxicado. Às vezes a gente fica muito preso e preocupado com arritmias ou outros desfechos e a gente esquece, por exemplo, de proteger a via aérea do paciente, que vai ter um alto risco de vômitos e aspiração. Por isso, no paciente intoxicado, a nossa avaliação da proteção de via aérea deve ser feita inicialmente e sucessivamente durante o atendimento. A evidência também sugere que o suporte de centros de toxicologia ajuda no manejo desses pacientes. Isso não significa uma transferência para esses centros, uma vez que a maioria das intoxicações não necessita de suporte terciário, e esses centros não serão capazes de absorver a grande demanda de pacientes intoxicados. Por isso, esteja preparado para manejar as intoxicações em seu local de trabalho. Para simplificar um pouquinho tudo o que eu acabei de falar, o atendimento pré-hospitalar ao paciente intoxicado deverá incluir a avaliação da cena, a instalação de monitor, oxigênio e um acesso venoso, a glicemia capilar e procurar por alterações potencialmente tratáveis que gerem risco eminente à vida. Essas alterações são principalmente a hipotensão, a bradicardia
e distúrbios de ritmo. Também temos que avaliar a necessidade de uma via aérea invasiva para assegurar o transporte do paciente. E na suspeita de um trauma associado à intoxicação, não sendo possível avaliar parâmetros de dor e neuroeixo, sempre vamos optar pela imobilização com colar cervical e o protocolo de restrição dos movimentos da coluna.